E aí galera, tudo bem por aí? Fernando aqui da Tecnacar Mecânica Automotiva para mais vídeo de mecânica, né pessoal? Muito mais dicas aí sobre manutenção e curiosidades sobre esse mundo, né, de reparação automotiva. Seja bem-vindo no canal. Você que está começando aí, um aspirante a mecânico, tá no canal certo, vai aprender muitas dicas. E você que gosta de cuidar da sua máquina, né, o teu bem, que hoje em dia não é nada barato ter um veículo, né? Você gosta de cuidar, você gosta de cuidar do seu dinheiro, né? Cuidar do seu carro é cuidar do seu bolso, que caso você não cuide dele, o seu prejuízo é certo, tá bom, pessoal? Você também bem-vindo, tá? Vamos ajudar você a cuidar da sua máquina aí da melhor forma possível. Galera, começando aqui, ó, sem nenhum tipo de enrolação, gostaríamos de falar sobre um procedimento que muitos profissionais sugerem, e às vezes o cliente, né, o dono do veículo pode ficar em dúvida: será que eu posso fazer esse procedimento para melhorar o meu carro ou não? Tá? E para ser mais específico aqui, é a remoção da válvula termostática, tá? Estamos aí com o veículo Palio Fire, tá? Esse aqui motor 1.0, precisando fazer uma manutenção no sistema de arrefecimento. Temos aqui, ó, sensor de temperatura com vazamento de água, o anel de vedação aqui, ó, já faceado, tá? Aqui dentro vai o líquido de arrefecimento, então, ó, nitidamente já passava pelo anel e vazava, tá? Então já vem o próprio sensor de temperatura preso na sua carcaça, tá? Substituiu, entrou um MT Thomson lá, ó, excelente marca, tá? A gente recomenda. E também a carcaça da válvula termostática. Aqui, ó, nós temos líquido de arrefecimento, que no final do serviço vai aditivar com água desmineralizada. Vamos aproveitar para fazer a famosa limpeza aí, né? Ó. Não pode deixar sujo, né, pessoal? E aqui, reparem que eu falei a carcaça da válvula termostática. E por quê? O que saiu do veículo lá, pessoal, ó, é só uma carcaça. Cadê a nossa válvula termostática? E é esse o tema aqui inicial do vídeo. Eu posso tirar a válvula termostática para melhorar o aquecimento do meu carro, para resolver um problema? Bom, pessoal, acho que a resposta muitos já sabem e é negativa. Eu não posso remover nenhum componente original da construção do motor, seja sistema de arrefecimento, transmissão, motor, suspensão, freio, nenhum, tá? Se a engenharia trabalhou para desenvolver o sistema que trabalha bem, né, funcione bem, nós temos que respeitar. Se tiver um problema, eu tenho que resolver, não anular a peça, trocar a peça, tá? Pra gente entender o porquê não posso tirar, né? Aqui o veículo já está em diagnóstico, né? Tinha outros vazamentos, então a gente está com o manômetro de estanqueidade de cilindro eliminando qualquer possibilidade de vazamento na junta, né? Já que ele estava bem oxidado, vendo após a substituição das peças se tem mais algum vazamento, tá? Então o Ronaldão está trabalhando aqui a todo vapor. E pessoal, vamos falar primeiro se eu posso ou não tirar a válvula termostática. Vamos entender de uma maneira básica aqui como que funciona o sistema de arrefecimento e para que serve a válvula termostática. Pessoal, o motor é uma máquina que trabalha quente, tá? Ela trabalha com queima de combustível, ar, né? Oxigênio e combustível. Só com essas explosões ele já gera calor. Fora que eu tenho um atrito interno em diversos componentes, né? Até mesmo eu tenho que ter um sistema de lubrificação, que é bomba de óleo, todos os componentes, incluindo o óleo. Mas pessoal, o atrito mesmo lubrificado, ele existe e acontece o aquecimento. Acho que todo mundo aí que já viu um veículo sabe que o motor trabalha quente, tá? Ele tem uma temperatura ideal de trabalho, tá? Pode variar um pouquinho de carro para carro, mas vamos falar aqui, ó, entre 95 graus até 105 graus, para a grande maioria, seria uma temperatura ideal de trabalho, tá? Alguns um pouco menos, outros até um pouquinho mais, tá? Mas essa é a temperatura ideal de trabalho. Nessa temperatura, as peças têm o perfeito ajuste, né? A engenharia de desenvolvimento trabalha compensando a dilatação do metal, né? Se eu fizer um motor muito justo, quando ele está frio, pistões, anéis, quando ele aquecer, ele vai ocorrer um travamento, as peças vão ficar justas demais, tá? Então ele trabalha com uma certa folga às vezes, ou um pouquinho apertado demais, dependendo do projeto. Quando ele aquece, ele chega na dilatação ideal de pistões, cilindro, entre outras peças que tem atrito direto, tá? E aí que entra a válvula termostática. Para o motor, essa máquina não aquecer demais, ele é arrefecido, com o líquido, né? Que no caso é aditivo, água desmineralizada,
onde ele passa por todo o motor internamente nas galerias de água e vem para o radiador, tá? Quando ele vem para o radiador, pessoal, o eletroventilador aqui, ó, conhecido como ventoinha, ele expulsa esse calor, na verdade sugando o ar. Na verdade ele está aqui na posição traseira, né, a grande maioria. Quando ele gira, ele puxa o ar, obrigando passar pelo radiador, tirando o calor do radiador e o radiador tirando o calor do líquido. O líquido volta para o motor numa temperatura adequada e isso ele mantém aquela faixa de trabalho, tá bom? Na fase fria, pessoal, se eu já ligar o motor e inicialmente ele já jogar água no radiador, ele vai dificultar o meu motor a aquecer, ele vai dificultar a chegar na temperatura de trabalho. Com isso o motor vai trabalhar frio. Para veículos que têm injeção eletrônica, ele vai trabalhar em regime de aquecimento, onde o motor sozinho joga mais combustível, tá? Combustível, quando o motor ainda está frio, ele é mais difícil de queimar. Uma estratégia da injeção eletrônica é jogar um pouco mais de combustível até ele aquecer e assim corrigindo lá o tempo de injeção. Quando eu arranco, né, tiro essa válvula termostática, ele tem uma dificuldade enorme para aquecer. Ou seja, você liga o carro, passa 5 minutos, passa 8. Se você estiver na rodovia, ele cai, o ponteiro, ele chega a cair lá bem próximo do mínimo. Muita gente acha que isso é bom, pessoal, mas negativo. O motor é feito para trabalhar na temperatura de trabalho. Então, se eu não tiver a válvula termostática impedindo esse líquido ir para o radiador na fase fria, eu vou ter sempre um motor frio. Isso não resolve. Se eu tenho um motor aquecendo, eu vou ter outro problema. Olha lá, está investigando a bomba d'água, já achou um defeito na válvula termostática que estava sem, já achou um vazamento ali no sensor de temperatura. Então tem que corrigir, tá? Tem que limpar, tem que deixar de acordo esse sistema. Aí sim você vai ter resolvido o problema do seu carro ou do seu cliente. Eu não posso remover a válvula termostática, que eu vou estar colocando outro problema sem nem mesmo resolver o problema inicial, tá bom? Sistema de arrefecimento é um sistema simples, tá? Mas tem que ser diagnosticado com bastante carinho, tá? Isso daqui, pessoal, não pode, tá? Um técnico que entende de motor, de mecânica, não faz isso daqui, tá, gente? Né? E nem em emergências, não é removendo a válvula termostática que a gente resolve um problema, tá bom? Então aqui agora vai receber os devidos cuidados, achar o real problema do veículo, né? Como alguns que a gente já achou, e aí sim entregar um carro confiável. Pode viajar, pode rodar, com aquecimento ele não vai ter mais problema. Tá bom, pessoal? Fica a dica então, válvula termostática eu nunca removo, tá? Estamos falando de um veículo simples. Se for uma mecânica mais elaborada, um veículo de alta complexibilidade, eu posso causar danos severos ao motor, irreversíveis, tá bom? Gerando também gasto para o cliente. Joia? Já aqui do lado, pessoal, Ford Fusion do Carlos, nosso grande amigo Carlos aí. Esse aqui também é aspirante a mecânico, já está estudando lá na escola do mecânico, tá todo vapor nos seus estudos e também vai virar um técnico excelente aí, tenho certeza, tá? Veio nos visitar, pois ainda, né, não entrou no ramo, então trouxe numa oficina da confiança dele. E pessoal, esse Fusion, ele acusava, tá? Luz de injeção eletrônica, a luz da elétrica do motor acesa, acusando o flap, né? Ó, o direcionamento de ar do coletor de admissão variável, ele acusava estar travado em aberto, tá bom? Não foi necessário tirar aqui o coletor, mas funciona da seguinte maneira: o ar entra pela admissão, passando aqui pela borboleta, e ele pode pegar um caminho mais longo pelo coletor e chegar até o motor, caso seja o regime do motor, mais em marcha lenta, em baixas rotações, tá? Tranquilo. Já esse motor, para ter uma potência bacana, né? Às vezes até uma arrancada que responda melhor, ele tem dois caminhos pelo coletor de emissão. Existe um mais curto, tá bom? Aí ele vai lá, em determinadas rotações, o módulo dá o sinal, ele encurta o caminho e aí o ar chega mais rápido para o motor, ganhando potência aqui, tá bom? Juntamente com o aumento da injeção de combustível, da forma mais simples. Só que além do coletor de admissão variável, ele tem o coletor de emissão direcional, tá? Já viu aquele flap de avião lá na traseira do avião que faz assim, para baixo e para cima, ou para um lado e para o outro, para o avião tomar o rumo dele lá? Aqui, né, que lá é a melhor forma de controlar o desvio do ar, né? No caso do avião, acaba controlando o avião. Já aqui, pessoal, para o ar entrar numa determinada direção, né,
e eu ter uma melhor mistura do ar combustível, ele tem um flap direcional, tá? Na entrada de ar aqui, ó. E esse flap, ele é monitorado, tá bom? O acionamento dele é feito por uma membrana aqui dentro, né, ó, mais uma solenoide pneumática, onde ela recebe aqui, ó, nesse duto aqui, vácuo do motor, né, caso o motor libere. Caso ele vê que está em altas rotações, uma eletroválvula, no caso aqui tem duas, que ele tem duas solenoides, é liberado, recebe um comando elétrico, libera, ó, o vácuo do próprio coletor a chegar, ele desvia lá embaixo, a chegar nesse componente. Assim que chega vácuo aqui, ele recolhe essa alavanca, tá vendo? Ó, quando não tem vácuo, a mola fecha o flap. Quando tem vácuo, ele consegue puxar. Só que esse componente é monitorado, ó, por um sensor, tá? Ó, temos aqui 3 pinos, embutido na peça aqui tem um sensor. E o que nós tínhamos lá, pessoal, é um código na injeção eletrônica dizendo que estava permanentemente travado, aberto, então não tinha acionamento. Nós fomos investigar. É fácil nessa hora condenar uma peça errada, condenar o flap principal aqui do coletor de admissão, condenar a própria solenoide, condenar o atuador aqui, ó. Mas o que entra agora, galera, para a gente realmente resolver e ir direto no efeito do cliente, né? Deixar o cliente satisfeito e fazer um trabalho honesto. É fazer teste, né, pessoal? Temos que fazer teste. Então aqui, ó, mais uma vez com a nossa literatura técnica, vamos dizer aqui de uma maneira abreviada qual foi o nosso diagnóstico. Primeiro, aqui em cima, ó, eu tenho eletroválvula do coletor de admissão variável e eletroválvula auxiliar do coletor de admissão variável. Essas duas tem que funcionar, pessoal. E como que ela funciona? No conector de cima, seguindo aqui, ó, ela recebe 12 volts lá do fusível F44, tá? De 15 amperes. Então, multímetro, verificar se está chegando 12 volts, perfeito. E ela recebe um negativo, ó, controlado pelo módulo. Então, quando a gente acelera lá o veículo, tem que chegar o negativo. Conferido, pessoal, tanto a integridade do chicote quanto a alimentação positiva e negativa, perfeito, tá bom? Foi feito aí o diagnóstico tranquilo e a eletroválvula funcionou. Também temos, pessoal, na outra página, aqui, ó, o sensor, tá? O sensor é bem simples, ó. Recebe por um dos pinos 5 volts, negativo, tá bom? Por outro pino 3 aqui, ó, ele recebe 5 volts, tá aqui na nossa literatura, e ele emite um sinal, tá vendo aqui, ó? Pinagem azul, 43 ali, ó. E olha aqui embaixo na legenda, entrada dos sinais. Então toda vez que eu tenho nesse esquema elétrico aqui do Autorier, um quadradinho azul, que significa entrada de sinal do sensor para o módulo, tá? Então vamos fazer os testes aqui para ver se está tudo em ordem. Pessoal, 5 volts, ok, chegou tranquilo. Negativo, massa, chegou tranquilo. Na hora que nós fomos ver a entrada, né, a liberação do sinal do componente para lá, nós tínhamos 12,55 volts. Na verdade, 12,550 milivolts, que é justamente a tensão nominal que estava na minha bateria. Isso mesmo, na bateria do carro. Ou seja, tínhamos um curto, tá? Esse curto podia ser entre a própria conexão, ou seja, esse chicote aqui ele é longo e ele passa próximo de outros fios lá, tá bom? Então verificamos, não tínhamos nenhuma alimentação vindo pelo chicote. Qual foi o nosso teste final? Verificar aqui, ó, a saída do módulo. Então tiramos aqui o fio que receberia o sinal do nosso sensor de posição lá, e tínhamos a saída do módulo de 12 volts, tá? Então aí partimos para verificar a alimentação positiva e negativa do módulo, ok, mas o cara tá aqui, ó, internamente, pessoal, nesse componente, internamente, né, difícil localizar o pino exato aqui, tem que conferir com o esquema ali, mas nós vimos que o pino, que deveria só receber um sinal, ele estava liberando 12 volts, tá? Com isso, né, provavelmente um curto interno aqui do componente, provavelmente não, né, agora nós temos certeza, um curto interno aí no componente, mentindo para ele mesmo a posição do sensor. Então, ó, o código de erro me induziria, né, só com o scanner, a trocar o sensor, a trocar solenoides, a trocar
até mesmo o coletor de admissão, se o técnico não fizer questão de testar, tá? Mas aqui não, vamos a fundo até termos certeza absoluta. E o caso aqui foi simples, tá? Temos um curto interno no módulo, vamos ter que substituir aí, tá? A recomendação é substituir e aí sim solucionar o problema de fato, tá bom? Um diagnóstico um pouquinho mais complexo, mas resumido aí, eu acho que deu para todo mundo entender. Beleza, pessoal? Galera, quero aproveitar aí o finalzinho do vídeo para deixar, né, aquele aviso do like. Se você gostou do vídeo, se puder deixar o like, nos ajuda demais. Inscreva-se, né? Se você viu aí o primeiro vídeo aí da Tecnacar, saiba que a gente tem todos os vídeos trazendo conteúdos novos e sempre tem dicas em todos os vídeos, tá? Não é só entretenimento, aqui nós falamos, o papo é sério. E compartilhe, tá bom? Você tem aquela galera que gosta, que tem um desses veículos, que queria saber sobre algum defeito característico, compartilha lá, que a galera pode gostar também. Beleza? Galera, do mais é isso. Valeu, falou!